Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram, Viver de Renda Canal, e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Clóvis Soleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial e invisto na Bolsa desde 2006. Completo agora em julho 15 anos. Por que eu criei o canal Viver de Renda? Criei em julho de 2020 para compartilhar com vocês a minha trajetória no mundo corporativo e no mundo dos investimentos, porque as coisas para mim estão entrelaçadas, uma coisa ajuda a outra. E aqui eu compartilho o quê? As minhas experiências, as minhas histórias, as coisas que deram certo, que deram errado, e assim eu espero que o conteúdo seja útil para vocês. Não faço análise nem recomendação de ações, comento sim as empresas que eu estou escolhendo para minha carteira de ações e as empresas que estão no meu radar, né? Então aqui ao longo dos últimos tempos, eu já falei, por exemplo, da minha carteira de ações, que ela é formada pela Oi, pela PetroRio, pela Magazine Luiza, pela Apple e pela Vale. Comentei também sobre outras empresas que estão no meu radar, que já estiveram na minha carteira, mas que continuam no meu radar. Não estão hoje por alguma estratégia que eu montei, mas que continuam no meu radar, como é o caso da Azul, né? E também da JHSF. São duas empresas que eu já tive em carteira e que continuam estão sobre a mesa, vamos dizer assim, estão aqui na minha tela de radar para qualquer momento fazer novamente uma entrada. São empresas que eu gosto. Além disso, já comentei aqui sobre uma oportunidade para quem não tem PetroRio, que é 3R Petróleo. Eu imagino sim que essa é uma oportunidade mais barata para quem acha caro entrar na PetroRio. Assim como para a Vale, eu já comentei sobre a CSN Mineração, que é uma alternativa para a Vale por conta do preço. Na época dos IPOs, comentamos aqui sobre a Redditor como uma oportunidade de investimento. Sobre Bolsa Americana, já comentei que aqui, na minha carteira hoje, eu já tenho uma posição em Apple, e que é uma empresa que eu vou carregar para os próximos 10 anos. Né? Isso podem ter certeza. Mas já falamos de outras empresas, falamos sobre Alibaba, já falamos sobre Tesla, já falamos sobre Johnson Johnson como uma oportunidade para esse momento agora, sobre a Disney, que já pegou uma boa tendência de alta no ano passado e que ainda promete surfar aí na reabertura dos parques temáticos, da vida voltando à normalidade, né? E são algumas empresas que a gente tem sempre aqui comentado no nosso canal. Então, o que é que eu comento? Comento as empresas que estão na minha carteira e comento as empresas que estão no meu radar. Né? Então, essas eu sempre estou atualizando. Assim como hoje a gente começa esse vídeo falando sobre Magazine Luiza, reforçando uma notícia que eu dei aqui outro dia sobre um investidor estrangeiro, um fundo de investimento, que adquiriu 737 milhões de reais no dia 15 de março, né? Foi um bloco de 30 milhões de ações que ele comprou numa única vez. E aí a própria B3 procurou saber o que estava acontecendo, porque essas operações chamam atenção. Mas não foi a única compra, é isso que eu já disse no vídeo anterior. Esses fundos, esses grandes players, vão comprando aos poucos até fechar uma posição, né? Então, essa pode ter sido já um fechamento de posição dele quando ele comprou 737 milhões de ações da Magazine Luiza. Ele pagou R$ 24,35, R$ 24,35. Aí vocês podiam dizer, poxa, o cara pagou isso e aí agora está despencando. Investidor de longo prazo não raciocina desse jeito. E eu espero que você vire um investidor de longo prazo. Porque toda a proposta do canal é essa. Aqui a gente não recomenda day trade, a gente não recomenda especular, entendeu? A gente não recomenda que você entre em ações de oba-oba. A gente recomenda que você estude a empresa, identifique uma boa empresa, poucas e boas empresas e as carregue durante um bom tempo, né? Então esse fundo de investimento, esse fundo de investimento que comprou essa posição a 24,35 de Magalu, ele vai carregar isso pelos próximos anos, entendeu? E com a certeza de que isso vai subir muito. Ele sabe coisas que você não sabe e que às vezes eu também não sei, entendeu? Porque esses grandes fundos, eles têm acesso a relatórios mais sofisticados, mais qualificados, eles têm acesso a informações melhores que só os grandes investidores têm acesso, entendeu? Eles têm as vantagens competitivas em função do tamanho deles. Por isso que eu sempre digo, vamos nadar com os tubarões.
saia do bloco das sardinhas, gruda no tubarão. Para onde o tubarão for, vai atrás, porque ele sabe para onde está indo. Entendeu? E as sardinhas ficam enlouquecidas naquele oba-oba ali e não vão para lugar nenhum. Então, deixa as sardinhas, vai atrás dos tubarões. Eles sabem para onde está indo. Por quê? Porque eles têm acesso a informações que nós, meros mortais, comumente não temos. Entendeu? E aí é interessante dizer o seguinte, esse comprador ele já vinha acumulando o papel gradualmente. Ele começou a firmar posição na Magazine Luiza desde a quarta-feira de cinzas e já tinha chegado a uma posição acumulada de 3 bilhões de reais em Magazine Luiza. 3 bilhões de reais. E botou agora mais esse lote para dentro, ou seja, foi para 3 bilhões e 737 milhões. Então, estou atualizando essa notícia que eu dei essa semana. Um investidor internacional que já vinha comprando ações desde a quarta-feira de cinzas, pelo que eu já consegui apurar mais profundamente, entendeu? Já tinha internalizado 3 bilhões de reais em ações e fechou agora um lote com mais 737 milhões de investimento, está com quase 4 bilhões. Significa que ele terminou? Não, pode ser que ele ainda continue comprando e fazendo posição nos próximos meses. Vamos aguardar, né? Então, é importante dizer isso porque nós precisamos estar sempre acompanhando os tubarões. Esquece as sardinhas. Se afaste da multidão, se afaste do ruído. Foque no longo prazo e acompanhe os tubarões. O valor da Magazine Luiza, atualmente na Bolsa, é de 158 bilhões de reais. É o valor da Magazine Luiza, mais ou menos hoje na Bolsa de Valores, 158 bilhões de reais. Muito bem, nesse vídeo também eu queria comentar com vocês uma notícia também sobre a Oi, compartilhando, ainda estamos repercutindo os últimos resultados apresentados, né? Então a Oi, ela apresentou um lucro no último trimestre, já falamos isso aqui em vários vídeos, isso é importante, porque é uma mudança de posição, né? Vinha apresentando só prejuízos e agora apresenta um lucro. Isso é importante, praticamente 1,8 bilhão. Né? A recuperação judicial, ela está na linha de mira da empresa. O que está estipulado pela Justiça é que será em outubro, né? O divisor de águas para essa tomada de decisão é a aprovação da venda da Oi Celular pela Anatel e pelo CAD. Eu acredito que isso deverá ser manifestado em julho deste ano, certo? Ainda olhando os números, né, da Oi, o que é importante dizer? O desempenho nesse último trimestre reflete a estratégia de substituição dos serviços de cobre por fibra no segmento residencial. Reflete ainda a migração de clientes do pré-pago para o pós-pago, na questão da mobilidade pessoal, e de maior comercialização de serviços corporativos e atacado na divisão de serviços para negócios. É preciso levar em conta que a companhia está numa fase de transição. Sempre falo isso, né, que a gente tem que recortar o balanço por causa disso. Temos duas Ois, a velha que morreu e a nova. Temos que olhar para a nova. Alguns segmentos já foram vendidos ou estão em fase de conclusão de venda. No final do ano passado, a Oi vendeu sua rede de telefonia móvel para TIM, Vivo e Claro, está apenas aguardando aí o posicionamento do CAD da Anatel. Ela negocia também a venda de uma participação de 51% na Infraco. Inclusive, foi confirmado pela direção da empresa de que será esse a participação vendida efetivamente agora no leilão, pelas negociações em curso com o BTG Pactual, que será vendido 51% da participação na Infraco, que é a unidade de fibra ótica, para o fundo gerido pelo BTG Pactual. Notícias mais detalhadas a gente deve ter nos próximos dias. Acredito que no mais tardar
a data limite é o dia 5 de abril, semana que vem, né? Uma coisa importante é que os custos e as despesas operacionais, incluindo operações internacionais, totalizaram 3,3 bilhões no quarto trimestre. Na comparação com o anterior, houve um aumento de 1,3. Na comparação com o trimestre anterior, houve um aumento de 1,3 e uma queda de 6,1% quando você compara com o quarto trimestre de 2019. Segundo a Oi, ela continua atuando nas frentes de redução de custos, que é uma coisa importante, simplificação operacional, eficiência e transformação digital, como parte do seu plano estratégico de se tornar uma empresa mais leve, ágil e competitiva. Isso é super importante. As empresas precisam ser assim, leves, ágeis e competitivas, apresentando uma redução em praticamente todas as suas linhas de custos na comparação com 2019. Essa redução de despesas e custos levou o lucro, antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, a subir 28,4% para 1,6 bilhão, com a reversão de parte da provisão para baixas contábeis e ativos. Se desconsiderarmos esse ponto, o EBITDA recorrente registrou uma alta de 5,5% para 1,5 bilhão. A margem EBITDA recorrente subiu 2,4 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2019 e 2020 o EBITDA recorrente caiu 3% para 5,8 bilhões, mas a margem cresceu 1,3 pontos percentuais. O fluxo de caixa operacional consolidado representa o EBITDA recorrente menos investimentos, foi negativo em 245 milhões. E nas operações brasileiras foi negativo em 269 milhões. No acumulado do ano de 2020, o fluxo de caixa consolidado de rotina foi negativo em 1,45 bilhão e nas operações brasileiras foi negativo em 1,42 bilhão. Tanto no trimestre quanto em todo o ano de 2020, o resultado foi negativo por conta principalmente do elevado volume de investimento. Mas esse volume de investimento, 65% foi em fibra ótica, ou seja, é investimento na nova Oi, é investimento no futuro. Então esse é um investimento bom, porque ele vai gerar resultados, vai gerar entrada de caixa nos próximos meses, entendeu? A dívida bruta consolidada da Oi registrou um saldo de 26,3 bilhão no quarto trimestre e um aumento de 44,6 no ano comparado com 2019. O que mais poderíamos falar? Teve ainda um resultado na acumulação de juros, de amortização, do ajuste, o valor presente, que contribuem para o crescimento da dívida a cada período. Tem ainda o efeito de emissão de uma debênture privada que está se estipulando aí em 2,5 bilhões, que ainda aguarda uma aprovação, mas está previsto isso no plano de recuperação judicial e essa captação de valor é para investimento na expansão de fibra. Então, são alguns dados, alguns números que a gente também está repercutindo ao longo dessa semana, falando sempre sobre o que está acontecendo na Oi, para que vocês tenham o conforto de firmar sua posição na empresa, caso isso faça sentido para você. É uma empresa que está se transformando, uma velha Oi está morrendo, uma nova Oi está nascendo e essa nova Oi se posicionando em fibra ótica, em tecnologia, crescendo de forma consistente e acelerada. E isso tudo vai repercutir numa grande geração de valor nos próximos anos. Fiquem com Deus e até a próxima.